A Secretaria da Cultura aqui de Maringá está cadastrando artistas, grupos, produtores culturais da cidade. Quem está aqui para contar um pouco mais sobre esse cadastro para a gente é o diretor cultural, Matheus Mosqueta. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Bom, como é que surgiu a ideia de fazer um cadastro de artistas? A gente assumiu agora essa gestão há pouco tempo, né, na Secretaria de Cultura, e pensando de acordo com a política cultural, que a gente entende como política cultural, é preciso fazê-la com muito estudo, né, a gente entender as demandas da cidade, os pontos onde a gente precisa entrar com uma intervenção de propostas de apoio a projetos culturais, a incentivos e também promoção de eventos, né. E para isso a gente precisa de alguns indicadores, né, e encontramos uma dificuldade enorme de encontrar esses indicadores para poder traçar esse plano. Então, essa proposta desse cadastro cultural é para isso, para a gente ter um contato um pouco mais direto, um pouco mais rápido com os artistas de Maringá, né, com os produtores, com os gestores culturais, para aí sim a gente pensar em várias etapas e várias ações destinadas a esse público, né. E quem que pode participar, quem pode fazer esse cadastro? Bom, o cadastro ele é bem amplo, né, mas praticamente todo mundo que de alguma maneira está envolvido com o fazer cultural da cidade, né. Então são gestores culturais, aqueles que promovem a cultura, que ajudam a buscar financiamento, recursos, organizadores, quem atua direto na linha de frente, para quem produz direto, né, qualquer manifestação nesse sentido, como atores, músicos, artistas plásticos, visuais, enfim, escritores, uma enormidade, aí, uma gama muito grande. Enfim, basicamente é esse perfil, né, para quem de alguma maneira está envolvido diretamente com a produção cultural da cidade. No caso de músicos e atores, tem que ter o registro profissional? Não precisa? Não, porque a gente entende como um público importante para as nossas ações também. Uma ação importante é fomentar a produção e ajudar a formação de novos artistas profissionais na cidade, né? Multiplicar também aqueles projetos que já acontecem através de coletivos, através de organizações que nem sempre estão reconhecidas ou nem sempre têm o seu CNPJ ou têm o seu registro. É porque essa às vezes é uma das dificuldades, né? A pessoa tem vontade de fazer um monte de coisa, mas acaba sendo barrado por conta de não ter o registro, o CNPJ, né? Isso, por não ter e também por não saber, às vezes, alguns caminhos que nós temos, né? Como as leis de incentivo, como os editais, que é a nossa intenção agora, nós queremos ampliar o número de editais na cidade, só que para isso a gente precisa saber a demanda, né? Onde estão, na verdade, esses agentes, o que de fato a gente precisa, o que a gente pode potencializar de ação cultural na cidade. Maringá é uma cidade privilegiada, né? Pelo porte dela, tem vários teatros, tem espaços culturais muito interessantes. A ideia é movimentar mais esses espaços? Sim, não só os equipamentos culturais que nós já temos, né? Que de certa forma nós temos sim um certo privilégio assim de ter algumas instalações específicas para esses eventos, mas também potencializar ele principalmente nos bairros. Esses movimentos precisam ir para os bairros também. Lá tem uma demanda muito grande. Exatamente. E nem sempre quem está num bairro tem a possibilidade ou a facilidade de acesso ao centro. Às vezes não adianta só um evento gratuito, que é muito bom, claro, nós vamos manter isso. Só que é preciso também fazer a circulação, nós precisamos enxergar e conhecer a cidade numa outra dinâmica também, e nem sempre quem está na periferia consegue ter esse acesso a um evento. Por exemplo, um evento começa à noite no centro da cidade, ele vai voltar e depende de um ônibus. Né? Que horas ele volta? Meia-noite, 11 horas ele vai voltar para casa. Então tem uma série de limitações que acaba restringindo, né, esse público. Então a intenção é também editais de circulação de espetáculos que possam transitar por esses bairros e também de oficinas e formações, né? Só para o pessoal saber um pouquinho melhor como funciona, só conta um pouquinho o que são esses editais, porque o nome é difícil, às vezes, para muita gente não tem acesso a esse tipo de informação, né? O que são esses editais para o pessoal saber em casa? O edital ele é um processo de seleção de projetos, né? E é uma forma de democratizar o acesso à verba pública. Nesse ano, por exemplo, nós temos o Aniceto Mate, que é um prêmio e que abrange várias linguagens e categorias, né?
E você pode se inscrever com o seu projeto, com a sua iniciativa, dentro desse edital, e lá ele vai passar por uma banca que vai avaliar esse projeto, que vai concorrer com outros, e se ele for premiado, ele pode ganhar ele vai ganhar um prêmio para você produzir, se é um espetáculo de dança, por exemplo, então você vai produzir espetáculo de dança, se é um livro, por exemplo, vai te ajudar na publicação. Então é uma verba destinada para esse produtor cultural. Esse edital já é uma conquista, né? Esse ano ele tem uma emenda que era de 1 milhão, o valor total dele. Esse ano ele vai para 2 milhões. Olha só, né? Com essa emenda. Mas a gente não pode ficar só nesse edital. Esse Exatamente. é um exemplo e talvez é o mais forte que nós temos. Mas quando eu falo em edital e pensar em outras possibilidades também de permitir essa concorrência e a participação e a democratização do acesso a esses recursos públicos para a promoção de oficinas, de circulação de espetáculos e outras ações também. E é super importante falar em oficinas, porque o teatro, inclusive, a gente costuma brincar que deveria ter na escola, né? Toda criança deveria passar por um curso de teatro, né? Eu sou suspeito para falar porque eu também sou professor de teatro, né? Eu dei aula 6 anos na UEM, ajudei a criar o curso de artes cênicas da UEM. Então, a minha relação com o teatro dentro desse perfil de uma licenciatura, como formação, como desenvolvimento, né? Eu sou meio até suspeito para falar, eu defendo com unhas e dentes. Então, e não é à toa, o Rael, que é o nosso secretário de Cultura, também vem dessa experiência na docência, e também a gente vê a arte dentro desse papel que é além do divertimento. Ela é provocativa, ela é transformadora, ela é crítica, né? Então ela abraça todos esses conceitos. O pessoal que quiser se inscrever, como é que faz? É muito simples. A gente está agora com uma página no Facebook, que é a Secretaria Municipal de Cultura. É importante ir lá curtir para ficar sabendo das ações, dos eventos que a Secretaria está promovendo. E lá nessa página já tem um link para você clicar. Rapidinho você tem acesso a esse formulário, que é muito simples. E também na página da Prefeitura. Entrando na página do site da Prefeitura, logo no cabeçalho ali, já tem um link também para você acessar esse cadastro. E eu queria fazer uma advertência, porque há um tempo atrás foi feito um cadastro parecido, só que de acordo com a nossa visão e dos nossos planos agora, a gente configurou um outro formato de cadastro com algumas outras informações que a gente julga necessário. Então, não é o cadastro antigo, para você artista que já fez. Então, é bom fazer novamente. Faça novamente, né? E eu estou acompanhando. E é muito interessante porque nesse cadastro a gente consegue ter um perfil mais ou menos dessa produção, a gente consegue separar por índices de quantos artistas de teatro, quanto de dança, quanto cultura popular, quantos coletivos populares a gente tem, quantos artistas visuais estão lá fazendo o cadastro. E lá tem um espaço para você também colocar a sua opinião, como sugestão para a Secretaria de Cultura. O que eu acho muito importante, né? O que eu acho interessante promover, se você participa do Conselho Municipal de Cultura, que é um conselho que a gente está abrindo as portas agora, tentando fazer com que ele participe mais das ações da Secretaria de Cultura, na elaboração desses editais e desses programas todos. Então é uma forma da gente aproximar um pouco mais essa relação, né, com a gestão pública, porque não tem como a gente planejar sem estar próximo do público, sem conhecer essas demandas, né? Com certeza. E quem tiver também alguma dúvida ou alguma ideia interessante, pode fazer contato com vocês, né? Pode fazer o contato. A Secretaria de Cultura está sempre aberta para receber. Nós estamos com uma postura de sempre responder às solicitações que chegam, tanto por e-mail, quanto também as pessoas que vão até lá, marcar uma visita, uma reunião com a gente, levar a sua ideia. É claro que os projetos a gente sempre tenta encaminhar dentro dessa maneira, de uma maneira em que todos possam participar, né? Mas, enfim, a casa está aberta para receber e é muito importante. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e saber realmente o que está acontecendo, conhecer novos projetos. Eu tenho conhecido muitos projetos muito interessantes e isso nos ajuda a pensar e fortalecer o movimento cultural da cidade. Com certeza. E essa descentralização também é super importante. Nós estivemos conversando aqui com o pessoal do Circo Teatro Sem Lona. Sim. E eles estão com projetos, né, nos bairros, e eles estavam falando da importância de levar isso para os bairros. Até porque às vezes a família é grande, não tem condição de ter um carro, até levar todo mundo, pegar o ônibus, tal, vira um processo, né? Isso é verdade. E essa descentralização, ele está falando da importância
importância disso, que a cidade precisa pensar um pouco mais sobre isso, né? Exato. Nós, às vezes, concentramos nossas ações muito no centro e vivemos muito no centro da cidade, né? Só que é preciso, eu acho que esse projeto do Circo Teatro Sem Lona, ele é um reflexo um pouco dessa ideia. Ele é um exemplo de um projeto que concorreu ao prêmio, a esse edital, o Aniceto Mate, e foi premiado, e ele pôde, com os espetáculos de repertório, circular pelos bairros da cidade. E, no caso, o Pedro, né, que é o diretor, fez um contato com os presidentes de bairro. Né? Isso, ele me falou sobre isso. E isso foi muito interessante. Inclusive, nós estamos acionando eles para conversar um pouco mais, para saber como foi esse retorno. É muito importante que os projetos que passam, que são aprovados, eles também apresentam esse relatório e conversam com a gente e vão dando essa radiografia de como funcionou, o que a gente pode melhorar. É assim que vai conseguir sempre levar uma coisa de qualidade, né? Exatamente. E a vontade é essa. O Parque Alfredo Niffler, que é o Buracão, tem um teatro de arena lá que é lindo aquele teatro. A gente está brigando para adequar um pouquinho mais, né? Logo ele vai estar mais adequado, mas ele já é um espaço que pode receber atrações, e nós estamos levando algumas atrações para lá, então volta e meia tem algum evento, fique atento, quem é do Jardim Alvorada principalmente. Legal. Então, mobilizar esses parques que nós temos, né, as praças também, os bairros, os centros comunitários. Levar a cultura para o pessoal. Exatamente. E mais do que isso, a nossa bandeira dentro da descentralização não é só levar o evento. Claro, é importante também, mas o importante é, dentro daquele bairro, identificar, com esse mapeamento cultural que a gente está fazendo, quais são os gestores ou produtores culturais daquele bairro e como a gente pode potencializar a ação deles naquele bairro para que se irradie, né? Porque, às vezes, se eu levar só um evento para aquele bairro, amanhã ele vai embora, né? E o que fica para esse bairro? Claro, fica a experiência de cada um, mas se eu tenho pessoas que produzem, que moram nesse bairro, é muito interessante essa proposta, que essas ações vão se enraizando, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Imagina.